Seja muito bem-vinda ao Mulher de Verdade, um podcast para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Melino. E eu sou a Bruna, estaremos aqui todas as semanas para um bate-papo e uma conversa descontraída como verdadeiras amigas. O nosso propósito com essa mesa é ter um ambiente acolhedor, inspirador, para que a gente possa trocar aqui experiências, ouvir histórias e principalmente sobre temas fundamentados na palavra de Deus. E antes que a gente continue, para o que você está fazendo e vai preparar seu chá, seu café, o que você vai beber, vai preparando o seu coração também, pega esse link e manda para suas amigas, que eu tenho certeza que esse episódio vai abençoar muito a sua vida. Nós queremos resgatar, como a Bru falou, o tempo à mesa. Então, que vocês, depois que ouvirem o que a gente conversou aqui nessa mesa, você converse na sua casa, converse com seus filhos, com seu marido, se reúna suas amigas para conversar. Vamos resgatar esses momentos preciosos de olhar nos olhos, de conversar uns com os outros, né? E para quem não sabe, nós temos um perfil lá no Instagram. Ele vai aparecer aqui embaixo para vocês. É Design Divino IPP. Tudo junto. Design Divino IPP. Então segue lá este perfil. Lá você também pode acompanhar outros temas. Você pode postar e marcar a gente. Então, de repente, aí com a sua xícara ou com o seu café, o seu chá, a sua água. Posta pra gente ver também e coloque seus comentários pra gente saber se os temas estão sendo realmente importantes, relevantes e nos deem também sugestões de temas para as nossas conversas, né, Vocês vão Carol? agregar muito com a gente aqui. A gente quer fazer desse espaço um espaço colaborativo. E hoje, a nossa convidada é pioneira. Gente, ela é muito especial, que privilégio. Nós temos então aqui hoje a Loide. Ela é casada há 36 anos com o Milton Flávio. Eles têm 3 filhos e quase um netinho, né, Loide? Tá para chegar a Olivia ou o Samuel. Nos próximos dias, né? Tô até de olho aqui no celular, se não vai ser agora. Que bênção! Eles frequentam a igreja presbiteriana de Pinheiros desde 2014. Ela é pedagoga de formação. E ela tem especialização em educação cristã. Ela trabalha aqui na coordenação da EBD das crianças há 5 anos. E também é coordenadora do GEPANDA. Seja bem-vinda, Loide. Obrigada, meninas. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu acompanho o podcast, acho assim uma conversa muito importante, muito interessante e muito descontraída, né? Realmente é uma conversa onde a gente pode realmente fazer trocas, né? E agora vendo esse cenário, que tão linda essa mesa, tão carinhosamente colocada, meu coração está aquecido, um pouco nervosa para desenvolver essa conversa, mas com a graça de Deus vamos tentar passar um pouco daquilo que o Senhor tem feito, né, na vida da gente. Amém. E eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque a gente vai aprender muita coisa com a Loide hoje. E a gente tem uma pergunta, Loide, que a gente faz para todos os nossos convidados. Sim. A gente sempre pergunta, quem é Jesus para você? Olha, por eu trabalhar com crianças, né, e também eu mesma acreditar que a gente sabe que a Bíblia é uma grande narrativa. Então, quando a pergunta vem quem é Jesus, eu sempre me remeto a uma grande narrativa, né? Então, Jesus, para mim, ele é o Messias prometido, Salvador e Senhor. O que isso quer dizer, né? Que ele foi aquele que foi prometido lá em Gênesis, né? Que ele encarnou na plenitude dos tempos e ele veio para nos salvar. E salvar aqueles que creem nele. E essas pessoas que creem nele, ele torna Senhor. Então, nós vivemos agora na expectativa da volta desse nosso rei, né, porque ele está reinando no céu. E eu creio, né, e a Bíblia fala que ele voltará e nós viveremos para sempre com ele. Então, Jesus, para mim, é o Messias prometido que veio, nos salvou, é o nosso Senhor e voltará. Nossa, que legal, bem completa a visão, né? Lindo, Muito né? bom. E Loide, compartilha com a gente então o que você estava vivendo antes de iniciar o estudo do design divino. Eu estava começando a liderar mulheres, né? Eu sempre trabalhei com crianças, mas eu acabei sendo eleita para ser presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina, né? As mulheres da igreja. E a gente também trabalhava, eu e a Carliane, que foi uma companheira, né, de muito tempo, nós estávamos sendo voluntárias numa escola que a igreja mantinha em Carapicuíba. Exatamente. E eram crianças carentes e nós trabalhávamos com eles com reforço escolar,
né? E a Carliane estava organizando a parte administrativa lá. Enfim, nós viajávamos para lá toda semana e a gente ia sempre conversando, trocando experiências. E um dia nós conversamos assim, por que não fazermos alguma coisa relacionada a Tito 2, né? Que era o que estava acontecendo com a gente ali. Uma pessoa mais experiente, no caso eu, né? Assim, experiente em idade principalmente, né? E ela jovenzinha, recém-casada, e eu já tinha uns 20 anos de casada na época. Aquelas trocas corriqueiras, não só de sentimentos, mas do básico, né? Da organização de uma casa, da alimentação. E aí a Carliane falou, eu acho que é uma ideia muito boa, e ela começou a organizar um grupo pequeno, de 8 mulheres, 4 mulheres mais maduras, 4 mais recém-casadas ou solteiras, jovens, enfim, independente. E havia um momento de estudo bíblico, se reuniam semanalmente, estudava a Bíblia, trocava experiências e no final fazia uma comida. Havia uma parte culinária ali, onde havia essa troca, né? Porque uma dificuldade das mais jovens era essa, como organizar uma casa, como fazer um alimento. Então, foi um tempo gostoso. Isso ficou, assim, mais ou menos uns 8 meses. E depois disso, então, a gente viu que isso estava tendo um efeito legal, mais gente queria entrar, mas a gente fez um grupo fechado no começo, né? Então, nós levamos essa proposta para a liderança das mulheres, né? E então nós decidimos fazer esses grupos, né? Mais grupos, escolhendo mais líderes e precisávamos de um material, né? Para que isso fosse mais organizado. Então encontramos o Design Divino, né? Que vocês usam até hoje, e foi muito interessante porque esse livro assim foi uma surpresa muito grande. A Carliane já conhecia ele em inglês e eu não conhecia, então esse livro veio para a liderança, nós estudamos e começamos a fazer os grupos. Então foi assim que começou. Então, eu estava envolvida mais com as crianças, porque eu estava fazendo trabalho infantil lá em Caraguatatuba. Então, nessa conversa, a gente pensou que seria importante. Realmente, foi muito importante esse início e a escolha do material, para que a gente pudesse ter uma direção, né, para esse trabalho. Gente, olha que legal. Isso eu não sabia. Uma novidade, né? Que vocês já tinham algum trabalho. Porque sabe que a nossa necessidade hoje ainda continua sendo essa. Tem muitas mulheres que falam pra gente, olha, a gente aprendeu a parte bíblica. E como que eu faço isso na prática? Eu não sei cozinhar, não sei organizar minha casa. E eu queria uma parte mais prática, né? Então a gente tem pedido, Deus, como que a gente pode ajudar as meninas também nessa parte mais prática, né? De dicas do dia a dia, porque falta. Sim. E cada vez mais, né? Muito, né? Eu não sou muito boa de cozinha, sabe? Mas, assim, a gente vai criando experiência, né? E pessoas jovens que têm também. Então, não é uma questão de idade ou de tempo, mas daquilo que tem prática, né? Que gosta de fazer. E, às vezes, as mais jovens estão bem perdidas, né? Eu lembro que há uma conversa tão engraçada minha com a Carliane, porque ela falou, Luiz, eu estou conseguindo errar gelatina. Eu estou assim no estágio que a Carliane está ouvindo, né? Você já conhece essa história, mas peço perdão, mas é verdade. Ela falou, eu estou errando gelatina. Quando eu vejo numa receita sal a gosto, eu fico imaginando, o que será isso, sal a gosto? Né? Então, é o extremo, com certeza, né? Mas ela era uma pessoa dedicada ao mercado de trabalho, então, questões que ela era recém-casada. Então, parece coisas engraçadas e pequenas, mas que acontece na realidade, né? E você sabe que esses dias eu tava vendo um vídeo no Instagram e essa coisa de sal a gosto não é... Pra gente é engraçado, mas teve uma moça que ela pegou a receita, leu sal a gosto, ela olhou no armário, não tem o sal a gosto. Aí ela foi no mercado e chegou pro cara que tava arrumando as prateleiras e falou assim, moço, eu preciso de sal a gosto, mas eu não achei aqui pra vender. Aí o moço que tava arrumando as prateleiras olhou pra ela... Né? Você tá falando sério que você quer sal a gosto? Aí ele, moça, quando tá escrito na receita sal a gosto, é pra você pôr a quantidade que você acha bom. Ela, eu não acredito, eu achei que era uma marca de sal. Olha, acontece. Então, quando você não tem prática, faz parte, né? Faz parte. Faz parte. E aí a gente queria saber um pouquinho, assim, quais eram as expectativas que vocês tinham antes de começar o estudo? O que você pensava? Olha, particularmente a minha expectativa era a seguinte, primeiro que eu estava mudando de área, né? Então, eu teria que estudar muito, né? É um universo feminino. E a minha dúvida, a minha expectativa era como que eu ia trabalhar algumas experiências que eu não havia vivido, né? Porque, com certeza, o grupo seria muito heterogêneo e, às vezes, as dúvidas, as questões, as lutas que as pessoas iam trazer para o grupo, eu não tinha vivido,
Mesmo com 20 anos de casado, eu não tinha vivido, poderia não ter vivido algumas dessas experiências. Então, como que eu, como uma coordenadora de grupo, uma orientadora, como é que eu ia conseguir eh, trabalhar questões que eu não tinha vivido, né? Aquela questão, como que eu vou ensinar uma prática daquilo que eu não tenho nem experiência prática, né? E essas expectativas mudaram quando eu olhei para o material e vi que não era sobre mim ou sobre a minha experiência. Era sobre a palavra do Senhor, né? Como que ela orientava cada mulher, né? Independente da sua condição, solteira, casada, jovem, mais idosa, trabalhando dentro de casa, só fora de casa, só dentro de casa. Não era sobre isso exatamente, mas sobre aquilo que Deus tinha para todas as mulheres, né? Então, eu percebi, não é sobre mim, né, que eu tenho que falar, não é a minha experiência que vai contar, mas é aquilo que a palavra de Deus deixou para as mulheres. Então, minha expectativa foi, eu fiquei menos preocupada, mas mesmo assim eu tive que estudar, porque as questões iriam surgir, Sim. né? Então, eu teria que estar preparada, fundamentada na palavra e não na minha experiência, de como eu poderia ajudar essas dúvidas que viessem, angústias, questionamentos. Então, foi um momento assim de impactante para mim, porque eu olhei o primeiro vídeo e olhei, gente, mas isso é muito fora, né? Não tem essas questões, né? Enfim, mas eu fui percebendo que elas existem realmente, né? E se elas existem, a palavra de Deus tem resposta para elas. Luíde, você foi comentando e eu lembrei de um episódio que nós tivemos aqui com o pastor Léo Campanha. Sim. Então, quem não assistiu, assistam Eu aí. assisti. E teve algo que ele falou que faz total sentido, né? Sobre o lugar de fala. Então, muitas vezes a gente traz isso de alguma influência mesmo, ou até da nossa cabeça, né? Puxa, se eu nunca vivi o divórcio, como é que eu vou falar para um casal que está se divorciando? E isso é muito importante, porque assim, não é sobre nós, é sobre Deus, né? A gente não vai trazer aqui uma opinião nossa, pessoal, ainda que, né, quando a gente tem mais intimidade com a pessoa, a gente faz, né, no aconselhamento, a gente traz algumas visões, mas assim, sempre pautada na palavra de Deus. Né? Então, acho que tirar esse lugar de fala, ressignificar isso é muito importante nos dias de hoje. Né? Sim, a experiência é importante, né? Porque se eu já vivi alguma coisa e tenho alguma a palavra diz que nós temos que exortar uns aos outros, né? Isso é importante, mas não é o que eu acho que é certo na minha experiência, mas o que Deus me mostrou nessa experiência que vale a pena ser compartilhado. E se eu não vivi essa experiência, o que a palavra de Deus diz sobre essa experiência é que outra pessoa possa ter vivido, mas ela tem essa resposta, né? Isso que eu acho foi uma descoberta muito grande, porque eu não teria que ter passado por qualquer dessas dificuldades, mas a palavra de Deus, ela iria suprir as pessoas que se achegassem ao grupo, que passassem por essas dificuldades, né? Sim, afinal a Bíblia é suficiente. Suficiente, né? Com certeza. E o que você foi aprendendo, então, ao longo desse estudo? Olha, eu aprendi, na verdade eu constatei que as pessoas são muito diferentes. Isso é óbvio, uma obviedade, mas assim, quando você junta 8 mulheres, 10 mulheres, que eram o número de, mais ou menos do grupo, você percebia ali, primeiro que elas eram diferentes de idade, né? Classe social, condição, né? Solteiras, casadas, viúvas. Então, elas eram muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, elas eram conectadas pela palavra, porque as angústias que elas traziam, em alguma esfera, de alguma forma, estavam relacionadas com aquilo que a palavra de Deus tinha para oferecer de resposta. Então, mesmo na particularidade de cada uma delas, né? Essas dúvidas, essas questões de cada uma trazia para discussão ali, dentro do material, aquilo que trazia, né, que levantava ali cada aula, né, de amarguras, enfim, de lutas, elas eram diferentes, mas no fundo, elas eram bem parecidas, né, e a gente pode até desenvolver melhor isso, né, por que elas eram parecidas. Então, acho que a gente vai conseguir fazer isso um pouquinho mais para frente. Nossa, mas é interessante, né? Porque eu sempre falo isso aqui. Quando eu cheguei
E falaram: tem um discipulado, você devia participar, um grupo misto. Eu pensei: isso nunca vai dar certo. Como que mulheres tão diferentes vão conseguir caminhar 8 semanas, trocar? Eu falei: não, isso não vai dar certo. E no fim a gente vai vendo que essa troca é muito importante, né? E às vezes não é nem no grupo, é depois, como as pessoas acolhem. Eu falo que todas as amigas que eu tenho aqui na igreja hoje eu fiz no Design Divino. E tem gente que pega no meu pé e cuida, e fala: ai, tá muito gordinha, tá magra, precisa cuidar. Porque são as referências, né, que a gente vai pegando, os laços que a gente vai criando. Então eu achei uma experiência muito interessante, mas eu achava que que não ia dar certo isso não. Eu também na hora falei, gente, como é que eu vou trabalhar com pessoas que têm mais tempo de casado do que eu, com outras experiências, com um jovenzinho que estava assim cursando faculdade. Eu falei, nossa, qual será o problema dessa turma, gente? Nessa época não tinha problema nenhum. Mas eu não podia deixar simplista demais, né? Porque a gente não pode desconsiderar a angústia, o sofrimento, os questionamentos, né, das pessoas, porque a gente não sabe o histórico dela, né? O que a levou a ter essas dificuldades, né, de relacionamento, ou relacionamento consigo mesmo. Então, foi uma aprendizagem muito importante para mim, olhar para o outro e entender que ele é diferente de mim. Apesar de sermos semelhantes a Deus, né, cada um é um indivíduo, cada um é um no coletivo, né? Deus nos ama como corpo, mas Ele nos ama individualmente também. Então, esse exercício é bastante importante para quem está numa liderança de um grupo de mulheres, né? E a Lud falou, eu fiquei lembrando, que eu escutei uma frase que eu gostei muito, que ela falava: nós somos únicos, mas não somos os únicos. Muito Então interessante somos mesmo. bem particulares, né? Nós temos, cada um tem as suas características, mas existem outras pessoas. Então eu acho muito. E aí eu queria perguntar, quais foram as principais lições que você aprendeu com o estudo do design divino? Olha, voltando na questão daquilo que a gente notou bastante ali, que eu estava falando, é que embora essas diferenças aparecessem, no fundo, todas elas tinham a mesma raiz, né? Que é o pecado que veio macular o nosso coração. Então, se a queda trouxe esse problema, né, nosso coração quebrado, e isso, quando ele quebrou o nosso relacionamento com Deus, ele acabou quebrando também com o nosso próximo, e tudo está relacionado ao relacionamento com Deus ou com o próximo. Então, se essa queda fez isso com o homem, né, nós olhamos e vemos que Cristo mudou essa história, né? Cristo trouxe a redenção para os corações, fazendo com que esses relacionamentos fossem possíveis. Então, eu acho que isso é muito importante a gente colocar aqui, né? Que, embora as angústias, as dificuldades, que as pessoas passam de forma diferente, todas elas têm uma raiz só, que é o pecado no nosso coração. Que, embora nós tenhamos sido salvos e somos resgatados, ainda vivemos no ainda não, né? Então, vivemos essa luta diariamente de conseguir nos relacionar o melhor possível com o próximo. Eu acho que é importante pensar que esse relacionamento quebrado, tanto com Deus quanto com o próximo, que foi restaurado em Cristo, ele precisa ser vivido todos os dias. O evangelho é para todos os dias. Então, todos os dias eu preciso me relacionar com Deus, primeiramente, né? A gente fala verticalmente, né? Para depois eu conseguir me relacionar com o próximo. E o próximo aqui, ele não é só assim, o meu cônjuge. Não, meu irmão, minha irmã, meu namorado, meu chefe, né? Todos esses elementos têm algo que foi quebrado. Então, somente o evangelho pode restaurar isso e me ajudar a conseguir conviver de uma maneira bíblica com cada um deles. Eu acho que isso é muito importante deixar claro, né? Os relacionamentos foram quebrados pela queda, mas eles foram restaurados em Cristo. Então, aquela desculpinha assim, gente, eu sou assim mesmo, sabe? Eu sou estourada. Não, né? A gente está vivendo o Evangelho. Então, o Evangelho, ele traz para a gente o Espírito Santo dentro do coração e é ele que vai trabalhar as nossas dificuldades. Cada um tem uma dificuldade. Um tem dificuldade com a mentira, outro com a explosão, outro com chora demais, chora de menos, enfim. Mas essa particularidade, essas diferenças que a gente encontra nos grupos se amarram nesse único ponto, né? A gente tem que ter o evangelho, tem que melhorar a cada dia o nosso relacionamento com Deus para que o relacionamento com o próximo também seja melhor, né? Mas voltando ao que você me perguntou, né? Quais são as principais lições? É isso que você me perguntou, né? Isso. Então, eu não tinha muitas questões, eu já estava 20 anos casado, o casamento era sólido, né? Já 3 filhos, já jovens, adolescentes e jovens, eu acho, na época. Mas eu aprendi uma coisa muito importante, que mesmo tendo um casamento sólido,
a gente sempre tem algo para melhorar em Cristo, né? Nada tá perfeito, né? Nós somos pecadores, eu, meu cônjuge, a gente fala que a gente carregou uma mala, né, com todos os nossos defeitos e virtudes, 2 malas que viraram uma só. E isso causa conflito, né? O que dá para tirar ou pôr, né, para que esse casamento caminhe, essa mala, caiba tudo ali dentro, né? Então, isso eu aprendi muito nesse processo do design divino, né? Que por melhor que seja, sempre dá para melhorar, né? Lógico que nenhum casamento é perfeito, né? Mas que a melhora só é possível em Cristo. Então, isso é uma coisa que ficou bem, bem claro para mim, né? Por mais que eu não tivesse tantas dificuldades, como a gente ouvia ali, coisas assim, difíceis, né? Que você nem imaginava que as pessoas cristãs passassem por questões tão difíceis, mas você sempre pode querer e deve querer crescer, desenvolver o seu casamento, como desenvolve a salvação, né? Em Cristo, através da presença de Cristo. Agora, ela falou, eu fiquei curiosa com uma coisa. Como é que ela e o Milton se conheceram? Gente, essa história é muito longa. Mas se vocês quiserem, eu posso resumir. Sim. Bom, eu e o Milton temos Milton Flávio, né, como eu chamo ele. Eu chamo Milton Flávio porque o pai chamava Milton. Então, para vocês, não tem... Como na casa tinham 2 Miltons, tinha que diferenciar, né? Sim. Então, nós temos uma diferença não muito grande, mas quando a gente é jovem, aparece. Então, ele é 4 anos mais velho que eu. Mas quando ele era jovenzinho, eu ainda era adolescente, né? Então, ele se lembra de mim correndo pela igreja e tal, e fala que, um dia essa menina vai dar um caldo, digamos assim, né? Mas depois de muito tempo, assim, a gente se encontrou e a gente teve bastante oposição da UMP na época, né? Porque havia outras pessoas envolvidas, enfim. E deu tudo certo. e nós pertencíamos à mesma igreja. Legal. Só que pela diferença de idade, ele saiu muito cedo para a faculdade, né? 17 anos já estava fora da igreja e eu era adolescente ainda. Então, nós nos víamos muito pouco na igreja. Em alguns eventos, feriados, enfim. Mas Deus nos uniu de alguma forma ali, né? A gente nos encontramos num congresso pela primeira vez e... Ali ficou aquela coisinha, a irmã fala, meu irmão tá te paquerando, aquela coisa, fala, não acredito não, imagine, né, e tal. E no fim, realmente era verdade, né? Naquele tempo a gente se falava muito pelo telefone, né? Então, ele já morava fora da cidade. E a gente começou a namorar e depois de 2 anos e meio a gente estava casado já. Nossa, você casou novinha. Casei com 20 anos. Bem novinha mesmo. Que legal. E aí você comentando, né, que... Embora já tivesse 20 anos de casada, sempre tem algo a melhorar. E eu amei a sua analogia com a mala de viagem, tá? É isso mesmo. E eu gostaria de saber se, ainda assim, com 20 anos de casados, se você conseguiu mudar alguma coisa na dinâmica do seu lar, né? Quais foram as mudanças que houveram? Olha... Quando eu comecei a estudar com o pessoal ali, eu percebi que algo que precisava ser mudado em mim, né? Acho que isso é a primeira coisa que a gente aprende. Vamos mudar em mim, né? Porque quando a gente está no casamento, a gente sempre quer mudar no outro. Não só no casamento, qualquer relacionamento, né? Você quer mudar no outro. Então, acho que isso é o primeiro ponto que o design divino mostra, né? A mudança começa pela gente, porque eu que posso me encontrar com Deus todos os dias e pedir para que Ele mude a minha vida, né? E, assim, mesmo que não fosse tão transparente, assim, eu sempre vivia um mundo de competitividade, parece, com o meu cônjuge, né? Queria estar sempre com a razão, queria sempre, nossa, ter a melhor ideia, eu fiz certo, você fez errado. Então, isso ficava sempre remoendo no coração. Às vezes nem falava, mas ficava aquela ideia de que sempre havia uma competição, né? E eu acho que a chave que virou... Foi quando aquela lição, acho que o título é Guerra dos Sexos, eu falei, gente, é isso, a gente quer toda hora, tá querendo subir no primeiro lugar do pódio, sabe? Você quer lá, eu fiz, eu tenho razão. Então, ao invés de a gente querer sempre estar no primeiro lugar do pódio, por que não correr a corrida de mãos dadas, né? É um sentimento de completar que falta para gente que vive no pecado, né? O pecado fala assim, não, você é melhor, né? Você tem que competir. É isso que a gente ouve na mídia, né? Enfim, do feminismo, que a gente não deve se conformar com ser auxiliadora, de ser submissa, enfim, toda essa fala. E isso leva à competitividade. Então, eu tinha isso de mim, mas se eu sei fazer melhor isso, eu fiz isso melhor.
E eu percebi com essa lição que isso é totalmente fora dos planos de Deus, né? Então isso foi um choque para mim, porque por mais que isso fosse talvez só no meu íntimo, mas eu sentia aquilo. Mesmo que eu não verbalizasse, mesmo que isso não ficasse claro, talvez para ele, mas eu sempre tinha esse sentimento, né? De inferioridade, mas ao mesmo tempo de querer ser superior. Meio que brigando com Deus, por que que a mulher tem que ser assim, né? Por que o homem ficou melhor parte, digamos assim, né? E isso foi uma descoberta muito grande, né, para mim. E isso que eu tive que ir trabalhando no meu coração, né? De que não é para ser competitivo. E a mudança que eu percebendo isso, outra coisa que eu percebi também é que a gente quer sempre ser servido, né, no casamento, sempre quer ser servido. E a palavra de Deus é tão grande, né, que Cristo veio para servir, não para ser servido, que é maior modelo que esse, né? E a gente sempre querendo ser servido no relacionamento, qualquer relacionamento, né? Então esses dois pontos, né, o serviço e a competitividade, tocaram muito no meu coração. E como que eu podia mudar isso? Então, eu comecei a fazer assim, todo dia me levantava e falava, meu Deus, hoje eu quero servir com amor, eu quero levar aquele copo de leite com alegria, eu quero, sabe, passar essa camisa com muito amor. E, então, isso tem que ser trabalhado no coração, sabe, você desejar realmente servir. Porque eu acho que se a gente não serve em casa, como é que você quer servir na igreja, no corpo de Cristo? Você não consegue servir ali o seu companheiro, seu marido, aquele que Deus separou para você, seus filhos. Então, eu passei a orar sempre. Deus me ajuda a servir com alegria. Porque servir a gente acaba servindo, né? Mas às vezes não é com alegria. E a questão da competitividade, eu comecei a pedir para Deus também que eu não entrasse nessa questão de verbalmente ficar competindo. Então, mesmo que eu sentisse aquilo no coração, é difícil tirar, né? Mas eu iria respirar, tipo, assim, só pra florzinha, né? Como é que é a história? Cheira a florzinha, só pra velhinha, né? Então, eu pensei assim, bom, eu vou ouvir, digerir, e vou discutir aquilo que realmente vale a pena, aquilo que é relevante, aquilo que edifica, que é o que a palavra de Deus nos diz, né? Porque você fica no embate por tudo, né? Se colocou a toalha aqui, se colocou a toalha ali, se tirou a toalha de lá. Então vira uma guerra por coisas pequenas, por coisas grandes também. Educação de filhos é uma coisa muito difícil, né? Você tem que combinar muito como é que isso vai ser feito, para que não haja, eu sei fazer melhor, você faz melhor. Então, as atitudes que eu tomei a partir especificamente desse estudo, a dificuldade de serviço e da competitividade, primeiro é orar e depois ter essas ações, sabe? Me calar, né? Diante do momento que eu quisesse me impor ou que quisesse estar em evidência ou estar com a razão e esperar o tempo passar e tentar realmente refletir juntos se realmente qual era a melhor opção daquilo que está sendo colocado, né? Muitas coisas, né? Ela foi falando, vai passando um filme na minha cabeça, assim, de muitas coisas. Histórias que a gente vai ouvindo também, né? E aí eu queria saber um pouquinho de você agora. Por que que você decidiu, então, passar essa mensagem para outras mulheres? Porque eu sei que no começo você tinha algumas turmas, até Deus mudar a sua rota, né? Nós tivemos uma turma do Design 1, né? E quando foi no Design 2, eu fiz só o estudo experimental para começar a liderança, participei também como co-líder, né, para ir deixando aos poucos, realmente, porque o trabalho no EBD estava me consumindo mais, nós resolvemos fazer um currículo próprio, então isso tomava bastante tempo, bastante estudo, e já havia bastante mulheres que tinham sido treinadas no design, então eu falei, acho que eu vou aos poucos deixando, né. E eu decidi, na época que eu fiz o design, que fiquei com esses grupos, eu acho que o que me motivava a falar com o grupo e com as mulheres é para que elas descobrissem que quase tudo que elas passavam, essas angústias, essas dúvidas, essa tristeza que muitas vezes elas tinham, é porque elas, né, no caso a gente também, acaba travando uma luta com o nosso Criador, né? Você luta com aquele que te criou, dizendo, acho que não está certo, podia ser diferente, né? O meu marido podia ser melhor, ou a mulher podia ter uma posição diferente na criação. Então você acaba lutando com o Criador e isso é impossível que isso dê certo, né? É impossível que a criatura lute com o seu Criador e seja feliz. Primeiro porque a gente sabe, né, que
glorificar a Deus é o nosso objetivo, nós somos criados para glorificar a Deus. E essa pergunta do catecismo tão conhecida, pelo menos a primeira a gente sabe sempre, né? Qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Então, a gente só vai ser feliz no momento que a gente entender qual é o nosso papel na criação. Qual é o design, né? Para que a mulher foi criada? Se nós lutarmos contra isso, não aceitarmos isso, nos rebelarmos contra Deus, aliás, o primeiro pecado foi a rebeldia, né? De querer ser Deus, né? E a gente esquecer Deus e falar, olha, eu acho que o Senhor errou um pouquinho para criar a mulher, porque nós somos mais espertas, né? Somos mais decididas. Então, por que a gente tem que ficar submissa ou apoiando? O nome que você quiser dar, né? Companheira, enfim. Então, essa luta, e além de tudo, isso é potencializado pela mídia. Nos nossos dias, ainda mais. No meu tempo, a gente não passava muito isso. Né? A gente já via nos avós, nas mães, enfim. Mas hoje, a jovem ela é bombardeada para ser rebelde contra o design de Deus, contra aquilo para qual ela foi criada. Então, eu acho que é importante, achei também que seria importante trabalhar com um grupo de mulheres para tentar, né, amenizar essa luta, principalmente as mais jovens, que são massacradas, né, pela mídia, para elas deixarem de brigar com o Criador. E acho que algo muito importante passar para elas e ter sempre em mente é que o Deus que nos criou, ele não erra. Quem errou foi o homem, né? As consequências da queda foi por conta do homem. E esse mesmo Deus que nos criou, ele nos deu, pela sua graça, um manual de como devemos viver. Então, se a gente demonstra dificuldade, angústia, é porque eu não estou lendo esse manual, que é a Bíblia, né? Para que eu entenda qual é o meu propósito, para que eu viva esse propósito. E se nós não vivemos esse propósito, é impossível que nós sejamos felizes, né? A gente vai estar sempre descontente, deprimida, isolada, enfim, questionando, né? E acho que isso não deve ter lugar na vida da mulher cristã. Ela deve adorar a Deus, viver para a glória dele. E viver para a glória de Deus, no caso das mulheres cristãs, é aceitar o papel que Deus colocou para ela na criação. E estar sempre em busca de aprender mais, olhando para o manual e falando, eu preciso crescer, eu estou precisando melhorar aqui, eu preciso desenvolver tal área da minha vida, eu preciso desenvolver tal fruto do Espírito para que eu agrade ao meu Criador, que eu tenha um relacionamento melhor com Ele, assim vai ser muito mais tranquilo me relacionar com o meu próximo, seja ele quem for, meu cônjuge, meu amigo, meu namorado, meu patrão, meu servo, né? Eu acho que isso é muito importante. E você falando, eu acho que tem muito a ver em ter clareza da nossa identidade em Cristo, né? Hoje, a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, assim, há tanta influência, tanta distorção, né? E por isso as mulheres acabam tendo referências erradas ou se comparando com outras mulheres, com outras experiências, ainda mais essas redes sociais. E aí a gente vê tanta mulher hoje em dia tomando remédio para dormir, né? Enfim, claro que cada situação é uma, né? Há uma particularidade, mas eu creio que é isso, assim, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu entendo qual o meu papel, qual a minha missão aqui na Terra, né? Com certeza. Mas eu entendo o meu fim aqui e eu consigo caminhar contente, né? Satisfeita com aquilo que o Senhor me deu, né? Além daquilo que Ele já é para as nossas vidas, né? E, Lloyd, você teve alguma lição preferida? Ou, se é que podemos dizer assim, né? Ou alguma lição que teve maior destaque ali na sua vida? Então, do material, você está dizendo, né? Do então, estudo. Como eu falei, né? Aquela lição da guerra do sexo foi Foi soco no essa. estômago, realmente, né? Porque eu me vi ali sendo aquela pessoa que queria competir com os homens, não só com o marido, mas com tudo, né? Na escola, acho que eu já era assim, sabe? Eu sempre queria ser uma boa aluna, eu queria mostrar que eu era inteligente, enfim, aquelas coisas que você quer sempre estar em competição. Meu marido até brinca que eu gosto de ganhar até no jogo de palitinho. Né? Me identifiquei agora. Então, essa lição, assim, foi muito interessante. Perceber que isso foi e é provocado pelo nosso inimigo, né?
que coloca essa semente de que eu preciso competir, que eu não posso ser menor, né? Que eu não posso me achar menor, eu tenho que me achar melhor, maior, né? Nunca, nem igual. Então, isso atrapalha qualquer relacionamento, né? Então, essa ideia da guerra do sexo foi assim, o título já é bem engraçado, mas aquilo que foi trabalhado nessa lição mostra realmente como a gente tem essa semente da competitividade no coração, e isso não é bom, né? Não é bom porque quando eu quero competir com alguém, eu estou dizendo que ou ele é menor, ou eu sou maior, ou as duas coisas. E nem uma coisa nem outra, né? Então, nós somos iguais perante Deus, independente de sexo, classe social, enfim. Então, essa lição da guerra do sexo foi muito, muito, muito assim, difícil de engolir, mas eu sabia que é essa lição que eu precisava ouvir realmente. E ela foi falando, eu fiquei pensando como é importante quando a gente vai educando as crianças, né? Quando você vai direcionando, porque aí você vai treinando o coração delas para elas não precisarem lidar com tanta coisa. Que eu fico vendo as antigas gerações, elas cresciam num evangelho mais sólido, elas tinham um outro tipo de referência, então você criava famílias mais fortes. Hoje eu vejo que a gente não se preocupa tanto com as crianças, a gente deixa muitas vozes falarem para as crianças. Porque antigamente também não tinham muitas vozes, né? Você tinha que escutar a voz da sua família, tinha a escola e acabou. E Sim. na igreja, hoje em dia são muitas vozes. E eu vejo que os pais, eles estão deixando todo mundo, as crianças, os adolescentes escutarem todas essas vozes, e por isso que vai chegando uma fase que eles estão muito perdidos. Isso é tão verdade que um dia eu levei um susto, porque você fala, bom, você tenta dar o exemplo em casa, né? As crianças, minhas crianças, né? A mais velha está com 35, vai fazer 35 anos, e o caçula com 30, né? Mas, assim, já casado, as duas mulheres e o menino ainda solteiro. E a gente viu em casa como é que funciona e tal, embora com muita imperfeição. E um dia eu estava atrasada para o almoço, né? E elas estavam em casa já. Eu falei, olha, vão colocando a mesa que eu já chego. Eu coloquei, né, o nome delas, as duas meninas. Aí elas, mas por que só a gente? Eu falei, porque eu tô pedindo para vocês. Tipo assim, o irmão não pode arrumar mesa. Quer dizer, foi sabe assim, pareceu que aquele desejo de empoderamento, aquela coisa do feminismo, parece que bateu assim. Eu falei, gente, o que é isso? Eu só estou pedindo para vocês porem a mesa, né? Não estou menosprezando o trabalho de vocês e nem dizendo que ele não precisa fazer, né? Mas como está muito latente, sabe? Aquela coisa de bateu, levou, aquela coisa de não aceito. Então, por quê? Porque você falou, Carol, elas estão ouvindo isso o tempo todo. Tempo todo, tempo todo. Estou falando de uma coisinha, nada, né? Arrumar uma mesa, uma coisa, um trabalho. E não que eu defenda que o homem não tenha que fazer, mas a resposta assim, delas foi muito assim, estranha, né? Não teria por que estar tão revoltada quanto a isso, né? Mas, e por que isso? Porque isso está muito forte, né? De que os papéis não precisam ser tão divididos. Não estou falando exatamente de ajuda em casa, mas outras coisas. Ela fala, não vou fazer isso. Isso não é só eu que tenho que fazer. Então, isso é só a ponta do iceberg, né? Eu achar um absurdo minha mãe pedir só para as mulheres da casa arrumar uma mesa, é a ponta do iceberg daquilo que está por trás disso, né? De que é realmente a guerra dos sexos, a igualdade a qualquer preço, né? E eu não sei se a palavra é igualdade, mas assim, essa coisa do ser igual em qualquer situação, e nós não somos iguais, nós somos complementares, né? Não Deus tinha criado só homem ou só mulher, né? Mas ele criou homem e mulher. Ele disse que a mulher veio para completar o homem. Então, olha que a gente não consegue ver valor nisso, né? Parece que sempre aquela questão de submissão, assim, de como estar abaixo o tempo todo. Mas de completar, né? Uma vez eu ouvi que a palavra auxiliadora, ela está ligada à mesma palavra que é usada pelo Espírito Santo que nos auxilia. Olha que coisa mais linda, mas ninguém fala isso para a mulher, né? Não. Fala que ela, não, você está submissa, olha, ele mandou, você tem que obedecer. Então, é uma questão, assim, que realmente está muito, muito, muito divulgada e está entrando na cabeça das meninas. E é um grande desafio, né? Eu vejo hoje como que a gente vai ajudar essas novas gerações. E aí eu queria que você contasse um pouco da experiência, do material que vocês têm, né, EBD, de como que a gente vai ajudando essas novas gerações a escutarem a voz do Senhor e sempre estarem buscando essa voz e não primeiro as outras vozes, né?
Eu acho que o principal é os pais estarem conscientes, né, que o pastor Eval sempre fala isso, o ensino cristão, ele é algo que foi dado aos pais, né? A igreja, ela vem para completar esse ensino. Afinal, nós temos contato com as crianças uma vez por semana, por algumas horas, e o pai, ele está todo dia, e ele ensina pelo agir dele, pelo exemplo dele, e ele deve ensinar de uma forma sistemática também, abrir a palavra, mostrar o que a palavra diz. Se as crianças forem educadas na família e na igreja, sabendo que a palavra de Deus ela é inerrante, que ela é o nosso manual de vida, as coisas vão fluir, porque ela vai perceber que a cosmovisão que é pregada fora, né, seja implicitamente ou explicitamente, que agora está muito mais explicitamente na escola, na televisão, no TikTok, enfim, tudo aquilo que eles acessam, se eles perceberem que a palavra de Deus ela é a nossa regra, realmente, mas isso não pode ser um refrão. Ah, a palavra de Deus é a nossa regra e vai prática. Tá, mas tudo bem, mas o pai tem que viver isso, a igreja tem que viver isso. Olha, é a palavra de Deus, isso é certo e isso é errado. Né? Deus quer que nós façamos aquilo que lhe agrada, porque nós vamos fazer isso em gratidão, ele nos salvou para ser o nosso Senhor. Então, se nós, como igreja, como pais, influenciarmos essas crianças a crer que a palavra de Deus ela é a verdade. Então eu vou ler e entender e vou explicar para as crianças, isso vai ser é aquela história, né? Se eu conheço a nota de dinheiro verdadeira, eu vou descartar todas as falsas. Eu não vou me iludir com uma nota falsa, porque eu sei qual é a verdadeira. Então, eu tenho que ensinar meu filho, meu aluno da escola dominical, a reconhecer a nota verdadeira. Porque dele vai olhar, não, esse negócio de feminismo não tá, não. Esse negócio, não, isso não é, não. Então, ele vai entender que qualquer coisa que... Sabe, a gente às vezes vê uma coisa e fala, alguma coisa não tá certa aí, alguma coisa, você às vezes nem identifica, né? Mas você sabe que algo tá... Porque esse Espírito Santo mostrando, isso não é vontade do Senhor, isso não é bíblico. Então, eu acho que o papel da gente como igreja é ajudar a família a ensinar essas novas gerações o que é que Deus espera dos cristãos, sabe? Não dá para fazer meio campo, nem fazer sala, nem falar politicamente correto. Então, é isso ou é aquilo, né? Ou é certo ou é errado. E essa ideia do mundo contemporâneo de haver qualquer possibilidade, né, várias verdades, isso é uma artimanha de Satanás para que vai na mente e no coração dos nossos filhos. E a gente tem que mostrar que não, que Deus é um Deus de absolutos. Né? Não há questões que podem ou não podem. Elas são daquele jeito. Então, existem os 10 mandamentos e todas as outras ordenanças que estão na palavra do Senhor, que elas são únicas para serem seguidas. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta de forma mais sucinta, o papel das mães, dos pais e da igreja com as novas gerações voltamos na mesma coisa do design divino, ensinar a palavra. Fazer eles ficarem fortes, alimentados na palavra para poder viver no dia mal. E nós estamos vivendo no dia mal, né? Então, eu acho que isso tem que estar muito claro para nós, essa vivência realmente da palavra. Porque eu não posso viver aquilo que eu não conheço. Eu não posso conhecer aquilo que eu não estudo, aquilo que alguém me ensina. Então, aos pais, ensinem seus filhos, né? A igreja, ensine verdadeiramente a palavra. Não apenas historinhas da Bíblia, mas o que essas histórias trazem de Cristo para a vida da criança. Como que ela vai sair de lá e viver o evangelho, mesmo que de forma difícil, diante dos coleguinhas. Né? Então, é isso que a gente tem que ensinar para a criança, viver verdadeiramente, genuinamente o evangelho e a palavra de Deus. Você falando um pouquinho me lembrou lá de Gálatas 6, né? Onde se a gente observa, né, identifica alguém pecando ou errando para a gente exortar em amor, em humildade, mas não se omitir, né? E aí você também trouxe para a gente que além desse ministério, né, ali com as crianças, você também participa do ministério, é uma das coordenadoras, né, do GEPANDA. Isso. E você poderia compartilhar com a gente como que você começou lá, contar um pouquinho para quem não conhece o que é o GEPANDA? Bom, o GEPANDA é o Grupo Presbiteriano de Apoio de Mães Atípicas, ou seja, é um grupo que está organizando e apoiando e acolhendo famílias que têm crianças atípicas, ou seja, crianças com deficiências, não só criança, mas também jovens, adultos, mas ele começou com criança. Esse grupo surgiu porque nós começamos a receber algumas crianças, em especial autistas, na nossa igreja.
pequenas já, né? Assim, lá no maternal, nós crianças com 2 anos com diagnóstico, a gente também não sabia como trabalhar. Depois nós teremos crianças já com 10 anos, com um autismo mais severo. E então nós temos que ir em busca, né, do conhecimento de como trabalhar com essas crianças, porque a gente parte da premissa de que a ordem do Senhor Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele foi subindo, e eu fico imaginando aquela cena, né? Ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós sabemos, né, que o toda é toda, e exclui nada, né? Então, eu sempre brinco com a Ana Paula, que é uma das coordenadoras também, que nenhuma Bíblia tem um asterisco embaixo falando, olha, pregar o evangelho a toda criatura, menos aqueles que têm dificuldade cognitiva, menos os que não sabem andar, menos os cegos, menos os surdos, menos os autistas. Não tem. Então, todos foram criados por Deus. Então, esse ministério ele veio para acolher esses pais, porque esses pais estavam vindo muito feridos de lugares que não foram acolhidos, né? De erros teológicos muito graves, né? De olhar para uma deficiência física ou cognitiva e imaginar uma possessão, alguma coisa assim. Isso ia magoando muitas mães e os pais. Então, eles deixaram de ir em igrejas. Então, eles ficaram em casa. Por quanto tempo, né? Sem poder viver essa comunhão com os irmãos, porque não acolhia os filhos. Então, a gente, como EBD, resolveu realmente viver esse toda criatura, mesmo com dificuldade, mesmo em saber como fazer, mas primeiro vamos acolher, depois vamos atrás de como fazer isso, né? E então esse grupo formou por quê? Porque essas mães começaram a se reunir para trocar experiências, trocar experiências tanto da parte jurídica, quanto da parte de cuidados, quanto da parte de onde buscar um ensino de qualidade. Então, esse grupo começou assim, com uma redação, um estudo bíblico, e aí alguém vinha contar experiência. Então, esse grupo começou a criar forma, e hoje nós temos um Instagram, temos o Caminhos Eficientes aqui, que saiu desse grupo de Gepanda. Na igreja, e especificamente na EBD, nós temos mais de 18, em torno de 20 crianças autistas, não só autistas, mas também síndrome de Down. Então, as crianças estão chegando, e a gente pensa que com essas crianças está vindo o pai e a mãe, que pode deixar a criança ali com a gente, não como cuidado, mas nós estamos também nos preocupando principalmente em ensinar a palavra, em como ensinar a palavra para as crianças com essas deficiências. E o pai está lá, assistindo culto, assistindo a aula dele. Então, eu acho que foi um movimento muito importante para que essas pessoas que estavam dentro de casa pudessem viver a comunhão do corpo de Cristo, louvar com os outros, viver essa experiência tão boa, né, que é estar junto na igreja, mas que, às vezes, a dificuldade, a deficiência da criança, eles ficavam meio assim, porque às vezes mal recebidos. Algumas crianças fazem barulho realmente, outras andam. Então, se eu não tenho um lugar onde ela possa viver essa deficiência dela e buscar aprender, né, fica difícil, né? Pensa você, se você tem um filho, você não pode levar seu filho, você não vai nesse lugar, né? Então, esse grupo do Gepanda, ele veio tanto para o trabalho na igreja, quanto para apoiar essas mães que estavam ali em diferentes assuntos. E também nós temos nesse grupo pessoas que nem são daqui de São Paulo, mas que participam do grupo de WhatsApp e trazem assim, suas dificuldades, eles trocam figurinhas, né? É muito importante, muito interessante isso. Então, é um trabalho muito gostoso de realizar. Você vê assim, a alegria da mãe quando ela fala, mas eu posso deixar seu meu filho aqui? Eu falei, pode sim. Depois a gente conversa, tem que saber melhor do seu filho para melhor ajudá-lo a aprender, né? Então, é um trabalho que traz muita alegria ao meu coração também. Junto na coordenação está a Ana Paula, né, do programa aqui, a Cidinha, a Eliana também, que são pessoas muito especiais que iniciaram esse trabalho. A gente tem trabalhado assim constantemente para apoiar essas famílias dessas crianças com deficiências. Não só crianças, temos agora adolescentes, jovens e até adultos na igreja que precisam, né, desse apoio específico. Sabe que você foi falando, eu convivo bastante com um na mocidade, né? O Pedro Paulo. E eu acho muito legal a evolução que ele foi tendo e a aceitação que ele foi recebendo do grupo. Sim. E a gente às vezes tem muito receio, né? Porque não sei, é diferente, como a gente vai lidar. E hoje ele fica tão bem no nosso meio, e ele foi para acampamento da mocidade, né? Sim, foi uma benção. E aí ele falou que ele ia tocar bateria. Olha, foi para mim uma das apresentações mais chocantes, porque eu pensei, tá, ele vai sentar lá para tocar,
todo mundo vai só apoiar o que ele vai fazer. Ele sentou, tocou super bem bateria. Aí depois a gente descobriu que ele faz aula de bateria, Sim. tudo. E aceitação do pessoal com ele. Ele tá ali no meio e todo mundo cuidando, né, do que ele precisa, não deixando ele fazer parte. E você foi falando, eu nunca tinha pensado desse jeito que você trouxe, né? Não tem as aspas, as reticências. A gente tem isso no nosso coração, Sim, a gente sim. tem isso na nossa cabeça, mas na Bíblia não tem, né? E como eu acho muito especial, eu conversei um pouco com a mãe dele antes dele ir para o acampamento. E para ela é uma alegria muito grande, porque ela pode mandar ele para um acampamento com jovens, ela sabe que sempre vai ter alguém olhando, que sempre vai ter alguém cuidando e que ele vai poder viver dentro das limitações dele, mas ele vai poder viver. Então eu acho isso muito. Uma coisa importante também, Carol, que a gente não observa é o quanto esse testemunho que você falou aí, o quanto a inclusão ela é importante não só para a família, para a criança com deficiência ou jovem, enfim, mas para aquele que faz a inclusão, porque a gente aprende muito, né? A gente tira os nossos preconceitos, né? Até a gente fala, nossa, podia falar o nome dele? E todo mundo sabe quem é, né? Na nossa igreja a gente conhece, porque ele é uma pessoa querida por nós, como outros, com ou sem deficiência. Ele é uma pessoa que frequenta a nossa igreja, que tem um nome, né? E que quer participar. Ele está cantando no coral agora, Eu acho né? muito legal que ele canta direito. Bem assim, que a gente tem essa ideia errada, né? Sim, Ele, sim. a gente fala que canta direitinho, mas ele participa, muito legal. Não, realmente é um trabalho assim que é algo que traz realmente um desejo de procurar fazer cada vez melhor, né? Para que mais famílias possam ter essa alegria de ver o seu filho ali, o seu filho jovem, adolescente, participando daquilo que ele tem direito a participar, que é viver no corpo de Cristo, né? Cristo também morreu por eles. Então, eles têm esse direito, né? Nós temos o dever de proporcionar isso para eles. E isso edifica a nossa fé, né? Muito. Porque a gente vendo ele ali, muitas vezes, né? Eu vejo ele ali no coral, que lindo que é. E por muito menos, às vezes a gente coloca restrições, né? Ai, não consigo servir aqui, não tenho tempo. Né? E ele com as limitações está ali, imagina os ensaios que tem que vir. Então, assim, por muito menos a gente acaba não participando, não servindo a Deus em algum ministério E quando a gente olha uma pessoa com limitação servindo com excelência, o quão especial é, né? E, na verdade, todos nós somos deficientes, né? Desde que Adão e Eva pecaram, todos nós somos deficientes. Então, isso é visível numa ruga, é visível na doença que a gente vai adquirindo. Nós vamos ficando velhos, vamos ficando com deficiência auditiva, visual, enfim, de locomoção. Fora as deficiências emocionais, espirituais que estão dentro de cada poro da gente, né? Então, a gente acaba valorizando, né, a deficiência física, intelectual, e acaba esquecendo que todos nós temos deficiências, né? E que precisam ser trabalhadas, e que precisam ser aceitas pelas outras pessoas, mas trabalhadas, né? Para que todos nós cresçamos, né? A gente tem que ter nosso modelo é Cristo, crescer em Cristo. Então, independente das dificuldades, das deficiências que nós temos, físicas ou não, o nosso dever é que a gente viva em comunhão, somente se estiver no corpo de Cristo, isso vai acontecer. A pessoa fica isolada no quarto. Nós mesmos, ficássemos isoladas em casa, quantos nós deixaríamos de crescer? Né? Porque eu falo, como é que eu vou exercer o fruto do Espírito me olhando no espelho? Eu vou ser paciente comigo mesmo? Não, né? Longânime comigo mesmo? Não, né? Então, eu preciso exercer esse fruto do Espírito na comunhão dos irmãos, senão não vou conseguir. Deve ser muito fácil, né? Com certeza. Que desafiador, né? Muito. Gente. Passa muito rápido, né? Ai, eu sempre falo isso. Tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, a gente está chegando então ao final dessa conversa. E, Luide, a gente sempre faz uma brincadeira aqui no final, uma dinâmica, onde eu faço uma pergunta e aí a pessoa me responde com uma palavra. Você topa? Topo. Posso falar passo? Posso mudar a regra? Pode. Se não conseguir com uma palavra, não tem problema. Tá bom. O mais importante é a gente te conhecer um pouquinho. Geralmente as pessoas não respondem Não com uma consegue, palavra. né? Vou tentar. Então, vamos lá. Qual é o seu livro da Bíblia preferido? Esther. Qual é o seu autor preferido? E aí pode ser da Bíblia ou não. João. Qual é a sua música ou banda favorita? Acho que Projeto Sola.
Muito bom. Qual é a sua comida favorita? Macarrão. Não Essa teve foi nem fácil. dúvida. Essa não precisa nem pensar. E qual é o seu lugar favorito? Meu lugar favorito? Olha, eu acho que essa pergunta pode ser para qualquer coisa, né? Assim, se eu pensar num lazer, seria a praia. Eu amo praia, amo andar na areia, amo, assim, água, amo nadar. Eu realmente vou pra praia, sou aquela adolescente que não cresceu, eu ando de stand-up, eu pego onda, Olha eu só que legal. fico na água, eu vou pra praia às 8 da manhã e volto às 8 da noite, passo bronzeador, Olha. os dermatologistas que me perdoem, mas... Então é um lugar que eu gosto. Mas assim, se você pensar sentimentalmente, né? Acho que essa pergunta até, essa resposta até é meio um clichê, né? Mas acho que o lugar preferido da gente, no caso, eu que tenho uma família que, graças a Deus, é unida, né? Eu tenho 2 filhas casadas que já têm os agregados, né? Que se tornaram filhos. Eu acho que um lugar importante é quando, na minha casa, quando está todo mundo reunido ali, em volta da mesa, sabe? Esse resgate que vocês estão colocando aqui, graças a Deus eu consigo experimentar todos os domingos, né? Meu filho ele não mora aqui. Quando ele vem, ele falta ele, né? Mas quando ele vem, ele também faz parte. Ele vem. Então, são 8 pessoas sentadas numa mesa no domingo para degustar um macarrão gostoso e conversar e passar o dia ali conversando, assistindo um filme. Então, eu acho que esse lugar da família reunida em volta da mesa é algo que realmente muito importante para mim. Que gostoso, né? Essa memória, essa lembrança. Você falou de macarrão, eu vou lembrando de várias coisas que vivi na minha família com macarrão. E aqui, a gente sempre dá uma lembrancinha, tá? Para os Puxa. convidados. Pode abrir? Pode sim. Puxa, muito obrigada, gente. Imagina, para você lembrar. Eu tinha visto aqui. Gente, eu quase não olhei para vocês na câmera, porque eu sou, assim, profissional, né? Mas agora eu vou olhar e vou mostrar o meu presente. Olha que coisa mais linda. É o porta-retrato que está aqui no cenário. E eu olhei para ele e falei, nixe, que coisa mais bonitinha. E vai ficar, com certeza, lá na minha casa, num lugar especial, para eu lembrar, né? De como vocês são calorosas, receptivas aqui com a gente. E, embora eu tenha ficado bastante nervosa, vocês conseguiram, assim, deixar eu mais tranquila. Espero que tenha sido bom, né, para o programa e que tenha contribuído para o povo que está em casa aí, saber, principalmente, né, acho que a mensagem final é: creia na palavra de Deus, siga a palavra de Deus, estude a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Esqueci de falar que eu também, ligado a essa questão da Bíblia, eu pertenço também a SBB, então ali a gente tem essa missão de falar da importância da palavra, e não tem nada mais verdadeiro, né, que para a gente afirmar, né? Vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, mas vamos praticar a palavra. Amém. E se contribuiu? Você tem dúvida, Bruna? Nem. Que A gente brinca antes de começar aqui o podcast, né? O pessoal que ajuda aqui na técnica já pergunta: olha, hoje a gente vai apanhar a brincadeira carinhosa, né? Que a gente faz no sentido de: será que Deus vai falar fundo ao nosso coração? Sempre fala. E é muito bom, é uma bênção. Eu e a Bruna, a gente brinca que as pessoas que assistem são abençoadas, mas nós somos abençoados primeiro. Porque a gente é abençoado antes, durante e depois. E eu que participo também, muito mais. É muito bom. Foi muito bom estar com vocês aqui, realmente. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. E a gente espera ela outras vezes para falar de outros assuntos, né? Porque tem muito assunto. Imagino que sim, muitos outros. Dá uma alegria. Que bom. Então é isso. Nós encerramos por aqui, mas esperamos vocês nas próximas semanas. Toda segunda-feira nós estaremos aqui para esse bate-papo. Então, meninas, até a próxima. Tchau, tchau.